Olá! Vereadores votam reajuste dos servidores municipais. Câmara aprova a lei de fomento à criação de equipes esportivas em Campinas. Conchileg analisa a regularização de imóveis. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara realizou audiência pública para debater um projeto de lei complementar que trata sobre a aprovação responsável de projetos de construção de edificações unifamiliares e de comércio de pequeno porte. A proposta de autoria da Prefeitura tem como objetivo agilizar a tramitação dos processos de aprovação de construções de cunho familiar ou comércio de pequeno porte. Segundo a matéria, a aprovação da construção da edificação será realizada mediante solicitação do proprietário do imóvel, onde ele, junto com o responsável pelo projeto, assumem a responsabilidade de ter realizado a obra de acordo com as leis municipais, de uso e ocupação do solo, do Código de Obras e das demais leis urbanísticas em vigor. A ideia, em linha geral, dessa legislação é realmente, por uma visão educacional, por uma visão de maturidade, passar ao profissional uma nova alternativa de prestação de serviço autônoma e mais prática. Então, lembrem-se que é importante o termo alternativo, porque nós não estamos deixando de fazer as outras entradas. Qualquer proprietário, qualquer munícipe campineiro terá um guichê em que ele fará tradicionalmente o pedido de aprovação do seu empreendimento. Ele terá, e já tem a partir de 29 de agosto do ano passado, o sistema online H3, ele já tem também o sistema online para pequenas reformas, ele já tem o sistema online para demolição. Então, essa proposição de dar autonomia ao profissional, que ele venha junto com os responsáveis técnicos, projeto e execução, de mão dadas dentro de uma única declaração e com documentos mínimos, ele irá receber o direito construtivo imediatamente. Né? É lógico que se insere uma visão de delegação, né, por parte do Poder Público, através da Secretaria de Urbanismo, a profissionais que a gente sabe 99% competentes, conhecedores da lei urbana. Também deixar claro que não estamos abdicando. Em casos de desacordo, a obra será embargada imediatamente. O alvará de execução será cancelado, o proprietário terá o prazo de 90 dias para regularizar a obra e o profissional que assinou o projeto terá sua inscrição na Prefeitura suspensa. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, vereador Tiago Ferrari, acredita que algumas penalidades são necessárias para proteger os bons cidadãos. O problema é quando quem não cumpre o seu papel, que aí a gente tem que olhar. E, na minha primeira análise aqui, que eu gostaria de fazer uma sugestão, é no sentido de que, tanto quanto a ousadia de permitir que as coisas ocorram com maior fluidez, menos burocracia, eu entendo que as punições têm que ser mais severas. E, sendo mais severas, também deixar explícito nesse modelo de requerimento que vai responder pelas sanções administrativas, e entendo que deveria até deixar claras as sanções penais. Porque, para mim, eu não me preocupo com as pessoas bem-intencionadas que querem fazer. O problema são as mal-intencionadas. A organização Brahma Kumaris teve os 25 anos de atuação em Campinas reconhecidos com a aprovação no Diploma de Honra ao Mérito. O projeto de decreto legislativo é de autoria do líder de governo André von Zuben. Conheça um pouco da atuação da ONG na reportagem de Gabi Prado. Mais de 2 décadas levando mensagens de paz, solidariedade e autoconhecimento. A organização Brahma Kumaris tem mais um motivo para comemorar, além dos 25 anos completados. A ONG vai receber o Diploma de Honra ao Mérito devido ao projeto de lei complementar de autoria do líder de governo, o vereador André von Zuben. O projeto foi aprovado na sessão desta quarta-feira. A Brahma Kumaris ela tem desenvolvido um trabalho muito bonito em nossa cidade e a gente conhece já todo o desenvolvimento que vem sendo feito nesses últimos 25 anos. E nós achamos que merecia ser condecorada com uma medalha, um título de honra ao mérito.
A Brahma Kumaris é uma organização internacional feita por voluntários com sede na Índia. Fundada em 1937, a ONG possui 8.500 filiais em mais de 120 países. E um dos principais instrumentos de autoconhecimento para a ONG é a meditação. A Brahma Kumaris ela é uma instituição não governamental e ela é uma organização internacional, onde nós temos a nossa sede aqui em Campinas há 25 anos e todo o trabalho da Brahma Kumaris está voltado ao autoconhecimento. E também, através desse autoconhecimento, eu consigo estar resgatando o meu estado interno de equilíbrio, o meu estado interno de se tornar um ser humano mais saudável, mais equilibrado, enfim. Então, na Brahma Kumaris, nós temos não só a parte de trazer um benefício para si, mas também nós temos uma responsabilidade social. Porque nós acreditamos que quando eu mudo, o mundo muda. Então nós também fazemos esse trabalho não só de estar trazendo esse bem-estar para nós, mas nós também trazemos isso para a sociedade como um todo. Voltado particularmente para algumas linhas de trabalho de estar desenvolvendo para a população, no caso aqui em Campinas, esse desenvolvimento de valores, de postura ética, de comprometimento baseado dando valor do amor, do respeito, da humildade em todo o âmbito da sociedade. A Câmara de Campinas aprovou em turno único o projeto de lei que cria o Diploma de Mérito Empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira. De autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, o título tem como objetivo homenagear os empresários que investem no desenvolvimento de Campinas. O mérito empresarial caminha junto no sentido de homenagear aquele empresário, aquele empreendedor que realmente investe na cidade de Campinas. E investindo gera empregos, gera melhorias para o cidadão campineiro e todos aqueles que se utilizam da nossa cidade. O empresário José Bonifácio Coutinho Nogueira, que dá nome ao título, foi presidente da Fundação Padre Anchieta entre o fim da década de 60 e o início da década de 70. Em 1979, fundou a empresa paulista de televisão, que mais tarde se tornaria EPTV. José Bonifácio Coutinho Nogueira ainda atuou e teve participação em diversas áreas. Durante a votação do projeto, o vereador Campos Filho comentou sobre a importância de Coutinho Nogueira para Campinas. Falando em nome da cidade de Campinas, prestando essa gratidão a uma pessoa que tanto fez, não só por Campinas, mas especialmente Estado de São Paulo e Brasil. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, ou para ele, lá na década de 80, fundador da IPTV, e, como Vossa Excelência disse, uma pessoa visionária, via na frente. Tudo isso que nós estamos vendo hoje de televisão, os detalhes, a nitidez, tudo isso o Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira já falava. A entrega do diploma deve acontecer todo dia 10 de outubro de cada ano e depende da aprovação dos vereadores da Casa. Nós criamos dentro do ordenamento jurídico a possibilidade de se homenagear um empresário. Agora, há necessidade, posteriormente, após a indicação de um vereador, esse processo ser investigado, apurado por todos os vereadores, e aí se entra em votação. Favorável ou contrário, o vereador se posiciona e, tendo a aprovação, no dia 10 de outubro de cada ano é feita esta solenidade. Mas o mais importante é que fica um marco na história de Campinas, haja vista a prestação de serviço que o Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira fez à nossa cidade e também a todos os futuros empresários que receberão essa homenagem. Consolida um momento histórico, entendo, na cidade de Campinas. E na sessão desta quarta-feira, a Câmara aprovou em segunda discussão o reajuste salarial dos servidores aqui da Casa em 8,36%. A correção foi baseada em índice do Diese no período de maio de 2014 a abril de 2015. E em duas reuniões extraordinárias foi aprovado o aumento de reajuste nos salários dos funcionários públicos municipais. Mais detalhes no Jornal de Amanhã. Câmara mantém veto a texto que exigia mínimo de 3% das vagas de estacionamento para bicicletas em shoppings e hipermercados. A Câmara manteve nesta quarta-feira o veto parcial à Lei 15.012 de 2015, de autoria do vereador Jorge Schneider, do PTB, que obriga a instalação dos chamados bicicletários em shoppings, supermercados e congêneres.
O texto vetado é o que trata da exigência de, no mínimo, 3% do total de vagas nesses estabelecimentos para bicicletas. O vereador diz que o veto não prejudica o objetivo da lei. Não vejo problema nenhum, porque é um projeto novo, é uma nova concepção, então cada local vai ter que se adequar à sua necessidade. A implantação das ciclovias, nós teremos muitas bicicletas nessas condições e vai ser para os supermercados e shoppings até uma alegria eles poderem fazer um espaço e depois ter que acrescentar aos poucos. Os estabelecimentos têm o prazo de 180 dias para adaptar as instalações destinadas ao estacionamento de bicicletas. O Aeroporto Internacional de Viracopos também será obrigado a fazer as adaptações. O autor da lei diz que a norma vai beneficiar também quem usa a bicicleta para trabalhar. Eu não acredito que um estabelecimento comercial que procura trazer o cliente para dentro do seu estabelecimento vai ter que cobrar o estacionamento. Eu acho totalmente inviável isso, mas acontece que essa discussão nós temos que levantar. E já fizemos durante algum tempo, até a nível estadual, e nós vamos voltar a discutir isso aí. Ao invés de apenas utilizarem para passeio, para lazer, para que utilizem também a serviço. E nós não podemos esquecer de uma coisa, um servidor, um trabalhador do próprio supermercado, do próprio shopping, vai poder ir com a sua bicicleta, deixar guardada, vai, trabalha e depois vai embora com a sua bicicleta. Então, para nós, é um benefício também para os trabalhadores. O corredor de ônibus da Avenida das Amoreiras ficará fechado para limpeza nesse sábado, dia 20 de junho. A ação acontece das 7 da manhã até as 5 da tarde e ocorrerá no trecho entre a Avenida João Jorge e a ponte da rodovia Anhanguera. Os ônibus irão circular na avenida junto com os demais veículos e as paradas serão posicionadas nos mesmos sentidos dos pontos tradicionais. A Câmara Municipal de Campinas aprovou em sessão ordinária um projeto de lei que prevê auxílios às equipes esportivas da cidade. Veja as notícias do esporte com Ana Brasil. Com a equipe supervalorizada pelos bons resultados no Brasileirão 2015, a Ponte vai receber o time do Ronaldo Fenômeno para um amistoso no Moisés Lucarelli. A partida está marcada para começar às 6 da tarde deste sábado, dia 20. Os ingressos estão sendo vendidos no site oficial da Macaca. Antes do jogo, o meia Renato Cajá vai receber uma placa pelo golaço do meio de campo na vitória sobre a Chapecoense por 3-1 na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O complicado leilão do Brinco de Ouro, que tinha data para ser resolvido em primeira instância, ganha nova polêmica. O Ministério Público do Trabalho entrou com 2 medidas contra a juíza Ana Cláudia Torres Viana, responsável pelo processo. A decisão final, que Ana Paula deveria anunciar nesta sexta, dia 19, fica então adiada. Só quando os recursos forem julgados, será possível determinar se o arremate do estádio do Guarani será mantido para o Grupo Zafari ou anulado, abrindo assim caminho para uma venda direta para o Grupo Magnum. É esperar para ver. Vamos falar de seleção brasileira de futebol. Ainda bem que nós temos várias disputando importantes campeonatos, porque aquela comandada pelo Dunga e capitaneada pelo craque Neymar deixou os torcedores de boca aberta de decepção. Numa partida sem graça contra a Colômbia, os canarinhos vestindo azul pareciam jogar sem motivação e acabaram derrotados por 1-0. Agora é conferir o desempenho do grupo neste domingo contra a Venezuela. Lembrando que a equipe não vai poder contar com Neymar, punido com pelo menos 2 partidas sem jogar. Já a seleção masculina sub-20 está dando motivos de orgulho na Nova Zelândia. Pela 9ª vez na história, vai disputar uma decisão no Mundial. Na grande final, os meninos do Brasil enfrentam a Sérvia. A decisão está marcada para a madrugada de sexta para sábado, 2 da manhã, hora de Brasília. E a seleção feminina, hein? Mesmo sem a participação de Marta, a maior artilheira da história das Copas do Mundo de Futebol Feminino, o grupo, comandado por Vadão, fechou a primeira fase do Mundial disputado no Canadá com 100% de aproveitamento. Com a primeira colocação e a vaga na segunda fase garantidas, o técnico Vadão já pensa no próximo jogo pelas oitavas de final.
As meninas vão enfrentar as australianas na segunda, dia 21, às 14h. O vereador Gustavo Peta é autor do projeto de lei aprovado em segunda discussão que propõe incentivos para o funcionamento de equipes esportivas no município. Campinas tem procurado ao longo dos últimos anos receber equipes profissionais de diversas modalidades. Isso é muito importante para a cidade, isso cria uma opção de entretenimento, mas cria também a opção e a oportunidade dos campineiros verem jogos de alto nível, tanto no vôlei como no atletismo. Já tivemos também equipes de basquete na cidade. E isso tudo é muito importante, mas isso tudo precisa deixar um legado para o município. Nós precisamos ter as equipes de ponta, mas ao mesmo tempo formar atletas ou iniciar as crianças naquela modalidade. E muitas vezes essas equipes chegam na cidade e acabam não realizando esse tipo de trabalho, de formação de atletas, trabalho de iniciação esportiva. Então o nosso objetivo é que, como contrapartida a qualquer tipo de apoio que o município dê a essas equipes profissionais, nós possamos ter a introdução de núcleos de iniciação esportiva e também de formação de atletas de base para o desenvolvimento daquela modalidade. Gustavo Peta acredita que a nova regra favoreça o surgimento de novos atletas. No Brasil e em Campinas também, evidentemente, nós temos uma coisa muito forte no futebol, mas outras modalidades ainda faltam incentivo e apoio, principalmente na base. Então, com a vinda dessas equipes profissionais, nós poderemos ter esses núcleos espalhados pelo município. Para entrar em vigor, a lei segue agora para a sanção do prefeito Jonas Donizete. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.